Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que vocês estão vendo aqui a gente. O meu nome é Edil, eu sou da Atingire. Esse aqui é o Pode Atingir, o podcast da Atingire, que traz convidados especiais para poder falar sobre assuntos relacionados à liderança e outros temas legais que a gente pode encaixar dentro do mundo dos negócios. Já que você está começando aqui a assistir a gente, não esquece, a gente tem um perfil no Instagram bem legal, @atingire oficial. A gente tem um perfil no LinkedIn, todo dia a gente está colocando coisas novas lá. E aqui no YouTube, toda semana tem pelo menos um vídeo novo para você de pessoas bem interessantes, bem bacanas. Hoje eu trouxe um amigo muito querido. Eu não vou aqui dizer há quanto tempo a gente é amigo, porque faz mais de 30 anos. Isso depõe, isso depõe contra nós. Bem que agora essas pessoas, né, com mais de 30 anos, que é o meu caso e o caso dele, estão começando a fazer mais sucesso, né, porque já tem bagagem, já tem experiência, ainda assim está longe de se aposentar. Edson Marques Procópio. O Edson é um amigo muito querido, nós trabalhamos juntos, né, ainda nos anos 90. Edson, ele é engenheiro civil, ele tem 38 cursos de pós-graduação, ele vai dizer aqui aqueles que ele acha que é mais legal aqui para o nosso papo. Ele é mestre, está fazendo o doutorado dele nos Estados Unidos, ele é facilitador aqui da Atingir em vários temas, e o Edson tem uma especialidade num tema muito bacana, que é neurociência. Então, nosso papo hoje aqui vai ser sobre neurociência. Bom, antes de entrar no assunto, Edson, queria que você se apresentasse. Tudo bem? Tudo bom, Edil? Obrigado aí pela oportunidade. É mais do que um prazer, é uma honra estar com você aqui no podcast. Você que é, como você falou, um grande amigo, mas também um grande mentor, né, na área de desenvolvimento humano, na área de liderança. E acho que neurociência é um papo muito bacana para a gente poder difundir, né, espalhar. E muita coisa que a gente vive no dia a dia tem a ver com neurociência. Então, tenho certeza que vai ser um papo super gostoso e tenho certeza que muita gente vai se interessar pelo tema. Show de bola. O Edson, nós trabalhamos num banco, né? Aí você bifurcou a sua carreira, assim como eu, você também começou a dar aula em cursos de pós-graduação, e você foi muito bem sucedido como professor. Depois você virou educador corporativo junto com a gente, né? Aí você foi querer estudar neurociência, velho. Que coisa sensacional. Eu queria que você contasse aqui pra gente o que te levou a estudar neurociência depois de ter feito coisas tão distantes desse tema aqui. Muito legal, Edil. Bom, a minha trajetória, eu fui, na verdade, estudando para poder dar suporte àquilo que eu estava fazendo. Então, você comentou aí, eu comecei com engenharia civil, né? E isso me permitiu, fazer um início de carreira no banco, porque o mercado financeiro, ele gosta muito de formados em engenharia, né? E depois disso, eu também fui estudar finanças, porque tem a ver com o mercado financeiro. Aí, de repente, você comentou, eu comecei a dar aulas, né? E aí fui atrás de um MBA em Tecnologia da Educação, né? Na FAAP. Você acompanhou, inclusive, esse momento, né? Porque eu precisava me preparar um pouco melhor para trabalhar no novo ambiente, que era o ambiente universitário. Depois fiz mestrado em administração, porque continuava liderando, estudando liderança, né? E aí chegou um momento em que eu me despedi do mercado corporativo e através, inclusive, do seu convite, eu passei a trabalhar em desenvolvimento humano. E foi bem o momento, inclusive, que eu tinha acabado de ser pai, né? Hoje eu tenho três meninas, né? Lindas. E aí, o fato de eu estar trabalhando como trainer, como mentor de executivos e também atuando como pai, aumentou o interesse que eu tinha de conhecer melhor o ser humano, né? É até meio curioso, porque eu sei que a tua formação é em filosofia, em psicologia. Você sim, né? É alguém que pode dizer que sempre se interessou por ser humano. Agora, eu que vim de engenharia, finanças, parece até uma certa dicotomia, mas não, eu sempre me interessei muito também por estudar um pouco mais o ser humano. E aí veio a pandemia, né? E a pandemia nos trouxe problemas, mas nos trouxe oportunidades também. Aí eu pude me dedicar com muito mais profundidade ao tema, né? E fiz duas pós-graduações, e isso é viciante, né? A minha filha, uma delas, a Marina, ela costuma falar que eu sou um cara científico barra chato, né? Porque eu fico procurando o tempo todo, né, encontrar explicações neurocientíficas naquilo que acontece no dia a dia e tal. É viciante. Aí não parei mais realmente, adoro o tema e não vou parar com certeza.
Sensacional. Você sabe que os meus filhos são muito parecidos. Eles me chamam, só que eles me chamam só de chato. Não é a É, mesma coisa, mas entendo. acho que é muito parecido. Eu acho que eu já consegui atingir metade do que você já atingiu. Pois é. Mas a gente tem altos papos, tá? Com as meninas também sobre isso e tal. Tem hora que elas param para ouvir, tem hora que não, mas tem altos papos também por aí. Bem legal. E o que, que na neurociência, dessas descobertas que você foi estudar, quais foram as coisas que mais te impressionaram? Porque eu imagino que não foi pouca coisa. Não, não foi mesmo, Edil. Não foi. Eu falo para você que todo dia que eu abro o computador à noite e pesquiso um pouquinho, vem descobertas novas, é uma coisa, como eu falei, é viciante, né? Porque fala de nós, fala de ser humano. Mas eu vou falar três coisas que chamaram muito a minha atenção quando eu comecei a estudar mais profundamente. A primeira, né, foi que a emoção decide muito mais a nossa vida do que a razão. Isso para mim foi um susto, né? Porque eu venho da área de exatas, eu sempre tive uma visão muito cartesiana, né? E aí tem um livro, inclusive, de um cara chamado Antônio Damasio, que é um neurocientista muito, muito profundo, e ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. E aí, nesse livro, ele mostra cientificamente como a gente funciona muito mais pela emoção do que pela razão. Depois, uma outra descoberta que eu tive também, que foi surpreendente, é a epigenética, né, que está dentro da neurociência, mostrando que os nossos genes, né, eles vão sendo ligados e desligados na medida em que a gente vive e na medida em que vivemos em ambientes diferentes. Aquilo para mim realmente foi uma surpresa, porque eu sempre tinha entendido que genética não muda, né? E aí a epigenética está mostrando que sim, dependendo se você cresce num ambiente A ou num ambiente B, os teus genes vão sendo acionados de forma diferente. Isso para mim foi uma descoberta assim muito, muito impactante. E a terceira coisa que eu descobri também, que mexeu muito comigo e com a forma como eu vejo a vida, é que a gente passa, em média, 95% da vida no modo inconsciente. Sejamos líderes, sejamos pais, sejamos esposos, em qualquer circunstância. Então a gente passa muito pouco tempo no modo consciente. E isso também me despertou para tentar exercitar um pouquinho mais também na minha vida e na vida dos outros, né, o modo consciente. Então são três coisas que, assim, me deixaram extremamente surpresos e ao mesmo tempo me fizeram crescer como pessoa, como profissional. Cara, sensacional. Eu fiquei, na hora que você ia falando, ia me descobrindo isso aqui também. Essa terceira realmente é a mais impactante, né? E é óbvio, né, que a gente vai se colocando, cara, eu também sou assim, né? E a gente não faz porque quer, né? A gente só faz, né? A gente deixa muito a vida nos levar, né? Edson, dentro disso, nos estudos que você fez, você notou que tem diferença cerebral entre líderes mais ou menos eficazes? A neurologia chega nesse tipo de estudo? Chega, inclusive Diferenças cerebrais, né? não, a neurociência ela está atuando muito na área de liderança, né? Que diria que é um ambiente onde o impacto é muito grande, né? Da forma como cada um de nós se comporta, e, enfim. Então, é possível dizer que, anatomicamente, o cérebro ele não tem grande diferença entre líderes, né? E até mesmo entre pessoas. Então, se você pegar o cérebro e olhar através de imagem e anatomia, ela vai ser muito semelhante. Mas, do ponto de vista funcional, há grandes diferenças, né? Então eu vou te dar um exemplo, né? Você tem líderes que talvez por desconhecimento sobre neurociência ou talvez até mesmo por falta de vontade de dar um passo, né? São líderes que trabalham muito o que a Carol Dweck chama de mentalidade fixa, né? Aquela história de é assim que é, eu já conheço, né? Eu sempre fiz assim e sempre deu certo, né? Então, quando você vai olhar o cérebro do ponto de vista funcional de uma pessoa assim, ele é completamente diferente do que um cérebro de uma pessoa que está aberta com a tal mentalidade de crescimento, como a Carol Dweck diz. Então você percebe que os neurotransmissores agem de forma diferente, você consegue perceber áreas do cérebro que são mais acionadas ou menos acionadas. Então já é possível, hoje em dia, com todos os equipamentos de imagem, as medições de hormônios que se faz em laboratório, é possível perceber que há líderes com funcionamento cerebral muito diferente de outros líderes. E isso vai ditar muito dos resultados que esses líderes vão ter ao longo do tempo. E por isso que eu falo que é fascinante, né, estudar a neurociência para poder entender o que acontece dentro dessa máquina fantástica que nós temos aqui.
Cara, mas eu acho que a gente vai ter que ficar aqui umas 5 horas para conversar sobre isso, Edson, porque esse assunto Ah, vai daria para muito. conversar há muito tempo, viu? Cara, porque aí eu fico pensando, até indo em cima do próprio raciocínio, né, de mentalidade fixa, né, de mentalidade dinâmica, como você acabou de comentar, eu posso escolher ter uma mentalidade assim ou assado, ou é uma coisa nata? Olha, eu nasci assim, eu cresci assim. Outra pergunta super, super interessante, Edil, porque o que que acontece, né? Mais uma vez, quando a neurociência ainda era precária do ponto de vista de estudos, né? Era muito comum, inclusive muitos cientistas, declararem que muita coisa é nata do ser humano, né? A epigenética não estava no nível que está hoje, então era muito comum se falar o seguinte: olha, quem nasceu para ser líder vai ser líder, quem não nasceu, mas não. Hoje a neurociência trouxe vamos dizer assim, um elemento que é fundamental, que é a plasticidade cerebral, né? É a capacidade de você movimentar o cérebro funcionalmente para que ele adote os comportamentos que você desejar. Mas tem um porém aí, tem um porém que isso é muito importante. O cérebro, nosso cérebro tem 70 mil anos, essa versão que nós temos hoje aqui. Então, ele foi feito só para poder fugir do predador, né? Se alimentar, procriar e se proteger. Então, toda mudança cerebral, né, ela é muito dolorosa para o cérebro, no sentido não de doer fisicamente, mas ela exige muito esforço. Né? E o cérebro ele foi preparado para economizar energia. Um dado que, só para poder, né, a gente ilustrar, o cérebro pesa 3% do corpo, em média, e ele gasta de 20 a 25% da energia do corpo. Então você imagina que o cérebro gasta muita energia. E mudar, né, sair da mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, por exemplo, exige um esforço muito grande, repetição, repetição, treinamento, e aí é que está a questão, né? Nem todo mundo tem essa predisposição. Assim como nem todo mundo tem a predisposição de fazer exercício físico, nem todo mundo tem a predisposição de treinar o cérebro. Por isso que uma pequena parte consegue fazer esses movimentos e a grande parte fica na intenção, mas não consegue realmente mudar. Cara, isso que você está falando leva a gente a refletir muito sobre, velho, as coisas estão mudando com uma velocidade espantosa, né? Pensa bem, Edson, né? Eu brinquei aqui 30 anos atrás, mas não é uma brincadeira. A gente se conheceu mesmo há 30 anos atrás, não tinha celular quando a gente se conheceu. Sim. Agora a gente está gravando um podcast, cara, você na sua casa e eu na minha, né? E a gente não sabe quantas pessoas vão assistir essa nossa conversa e quanto tempo ela vai ficar no ar. Olha a diferença desse ponto A para esse ponto B. E aí, como esse crescimento é quase que exponencial, vai exigir da gente um esforço cada vez maior para você poder acompanhar a mudança. Então, eu vou colocar entre aspas aqui, porque você acabou de falar que não é que que a cabeça dói, mas a dor de cabeça que a gente vai ter para poder acompanhar esse movimento de evolução, de mudança, é por resto da nossa vida, né, velho? Uhum, com certeza, com certeza. Agora, E fala, pode fala, falar. fala. Não, não, Não. continua Ah, que o você raciocínio comentou sobre adaptação, né, Edil? Você está falando é de adaptação, né? E aí, esse é um ponto muito interessante sobre o qual eu reflito o tempo todo. Primeiro, que você ouve muito nas palestras, nos treinamentos e até lê nos livros o seguinte: o ser humano é uma raça, é uma espécie altamente adaptável. A gente ouviu isso a vida inteira, né? E parece que isso é uma verdade absoluta, mas a gente não para pensar o seguinte: o ser humano quem, cara pálida? Porque a primeira coisa, tá? Lá da ancestralidade até agora, a gente veio tendo um pedaço pequeno da nossa espécie que foi se adaptando e, portanto, foi tendo descendentes e, portanto, foi trazendo a gente até aqui, mas uma grande parte lá atrás já foi ficando pelo caminho. Então, a primeira coisa adaptação é uma característica de parte dos seres humanos, porque parte sucumbiu, parte ficou pelo caminho. A segunda coisa importante, Edil, é a intensidade e a velocidade. Veja, você falou de 30 anos atrás, né? O meu pai, por exemplo, ele foi ferroviário, ele se aposentou, inclusive, aos 30 anos, né? Meu pai fez quase a mesma coisa a vida inteira. Do dia que ele entrou na ferrovia até o dia que ele se aposentou, ele fazia exatamente a mesma coisa, a mesma rotina. E é claro que o esforço para se adaptar era muito menor.
Olha o que nós estamos vivendo agora. Eu estava ontem vendo uma matéria dizendo que a Neuralink, né, a empresa do Elon Musk, já está implantando chips nos cérebros humanos, só que agora não querem mais fins terapêuticos. Eles já querem, de repente, trabalhar a cognição a partir de chip. Edil, eu acho que a gente não tem ideia do que vai acontecer nos próximos 20 anos. Aliás, talvez nem os próprios cientistas tenham. E aí, Verdade. cara, aí o jogo vai se chamar adaptabilidade. O jogo vai ser esse. Se a gente não tiver a capacidade de ir entendendo o que está acontecendo e aceitando que isso está acontecendo e a gente precisa se adaptar, a gente vai ficar à margem desse processo, com certeza. Nossa, Edson, você tem que voltar aqui para a gente discutir um outro tema aqui que é sobre ética, né? Porque o quanto que isso vai mudar, né, a ética, inclusive, para onde que quais serão as regras éticas que a ciência vai obedecer para poder levar a gente para lá ou para cá. Então, ó, segura aí, já vai se preparando aqui para a gente poder voltar nesse assunto. Opa, vai ser muito legal. Agora, indo aqui ainda na direção da neurociência, uma coisa que eu imagino que deva ajudar bastante é na questão da gestão de conflitos, né? Como que a neurociência, né, que você conta para a gente que ela pode ajudar tanto na gestão de conflitos quanto na construção de relacionamentos interpessoais? Tem alguma interferência? Se tem, como é que funciona? Tem muita interferência, Edil. Vamos lembrar, né? Talvez para quem está aqui vendo o nosso bate-papo aqui, não tenha tanto contato com neurociência, né? A neurociência, na verdade, ela é uma disciplina que ela é um conjunto de disciplinas que alimentam a neurociência. Nós estamos falando de psicologia, nós estamos falando de neuropedagogia, de neurologia, de psiquiatria, enfim, de filosofia, inclusive. Tudo isso alimenta, né, os estudos da neurociência. E tem duas vertentes. Uma é tentar resolver doenças e transtornos do sistema nervoso, né, como Alzheimer, como os diversos transtornos, né? E o outro lado é fazer com que a gente consiga se inteirar melhor com o ambiente e alcançar melhores resultados. Essa outra parte que a gente trabalha bastante. Então, vamos lá. Gestão de conflitos, ela tem muito a ver com gestão de emoções, né? Por que que os conflitos acontecem de maneira geral? Os conflitos acontecem porque aquelas pessoas que estão envolvidas em qualquer interação, elas acabam não tendo a capacidade de fazer uma gestão adequada das emoções, e aí isso começa a caminhar uma vertente que não é a mais interessante, né? Existem os bons conflitos, que são as boas discussões, os bons debates, mas você está falando mais dos conflitos que são prejudiciais, aqueles que você, de repente, começa a ter atritos e confrontos e assim por diante. Como é que a neurociência pode ajudar nesse sentido? Primeiro, que a neurociência faz com que a gente entenda como nós funcionamos e como nós somos diferentes, né? Nós somos formados por genética e por ambiente. Então, nós temos genética diferente, ambiente diferente. Então, a gente é diferente. Quanto mais você estuda neurociência, mais empático você fica. Você vai quebrando padrões, vai quebrando dogmas. Eu vou te dar um exemplo, Edil. Eu, 20 anos atrás, 25 anos atrás, já liderava a equipe, você sabe disso, tá? Eu olhava para alguém que, por exemplo, numa reunião ficava mais calado, ficava mais quieto, não participava tanto, tal. Eu pensava assim, puta, essa pessoa, né, ele ou ela, né, é uma pessoa assim que não tem muito comprometimento, não tem muita vontade, não quer contribuir para o bate-papo, tal. Hoje, depois de estar, sabe, permeando esse caminho da neurociência, e tal, eu olho uma pessoa dessa hoje, eu penso assim, o que por acaso pode estar acontecendo na mente dessa pessoa, o que que ela viveu na família, na escola, né, no passado, quais são os medos que essa pessoa talvez tenha para que ela, numa reunião, ela não tenha coragem de levantar a mão, né? Então veja como a neurociência te ajuda a ser mais empático, te ajuda a ser mais compreensivo, te ajuda a entender que há diferenças, e as diferenças trazem muita riqueza se a gente souber aproveitar. E tudo isso, com certeza, vai reduzir conflito, né? Na medida em que eu vou aprendendo que as pessoas são diferentes, como elas funcionam, ou como elas muitas vezes podem estar funcionando, eu vou quebrando meus viés. O viés, você sabe, é um atalho mental. O viés simplifica a situação, né? Uma pessoa que está numa outra área fala que não concorda com uma opinião minha, o que que é o viés rapidinho? Pô, esse cara quer me sacanear. Esse cara quer prejudicar o meu projeto. Esse cara quer prejudicar aquilo que eu estou pretendendo, a minha proposta. Quando você entende que esse cara tem histórias diferentes, trabalha em áreas diferentes, tem prioridades diferentes, pensa de forma diferente, você vai olhar e falar o seguinte, cara,
podemos conversar para eu entender melhor quais são as suas preocupações e eu poder, de repente, te dar um pouco mais de segurança em relação ao que eu estou colocando? Muda completamente a nossa forma de nos relacionarmos. Então, eu diria que neurociência é uma base extremamente sólida para que a gente construa relacionamentos melhores, para que a gente construa uma carreira com menos sofrimento, né, e com mais sucesso. Puta, genial. Eu não estou falando que foi ontem, eu estou falando que foi o mês passado, eu estou falando que foi hoje. Hoje de manhã eu ministrei uma palestra, né? E aí o diretor falou assim: Ô pessoal, a gente passou uma pesquisa de clima, uma pesquisa para vocês falarem como é que vocês estão sentindo, mas só 15% respondeu. Poxa vida, por que que vocês não estão respondendo? Né? E aí uma pessoa, tinham 200 na sala, né? Uma pessoa levantou e falou assim: o diretor, sabe o que que é? É que a gente tem medo de ser retalhado, né? A gente tem medo de falar aquilo que a gente está pensando e depois as pessoas, né, virem aqui com 5 pedras na mão. O diretor tem uma outra coisa. Vocês já fizeram isso várias vezes, né? E no passado a gente respondeu e não aconteceu nada. Por que que você acha que agora vai ser diferente, né? E olha que interessante, né, Edson? Isso que está falando, ele se materializa nessa minha história dos dois lados, né? É do diretor falando, poxa vida, por que que vocês não respondem? Vocês estão tendo oportunidade, cara, né? E do outro lado também, o viés do lado de cá. E olha aqui as palavras que você não disse e que são que gritam, né? Relações de confiança, né? Relações Você disse empatia, mas o tipo de empatia que me leva a achar que agora vai ser diferente, porque eu estou vendo uma coisa diferente acontecendo no ar, né? E o como que a gente consegue deliberadamente construir esse tipo de relação nova, né? Genial, genial, genial. Edil, se você me permite, inclusive, Claro, por favor. aproveitando o teu exemplo, olha só como a neurociência pode ajudar a gente, né? Quando um diretor chega num grupo qualquer, pequeno, médio ou grande, e fala assim: vocês não estão respondendo à pesquisa. Por que vocês não estão respondendo à pesquisa? Uma pergunta dessa, ela traz um ar, de certa forma, quase de cobrança. E É, aí você vai ter um cara, talvez o mais impertinente, que vai conseguir levantar a mão e vai responder, como foi o caso que você vivenciou. é. Imagina se esse diretor estivesse pensando um pouquinho mais sobre como ele pode se comunicar e ele perguntasse assim: gente, nós percebemos que apenas 15%, em média, dos participantes estão respondendo à pesquisa. Eu queria saber de vocês o seguinte: o que que a gente poderia fazer para que esse índice É. pudesse crescer, atingindo, se possível, 100%? Veja como a pergunta feita de forma diferente, talvez não só um, talvez três, quatro, cinco, seis, oito, 10 levantasse a mão para poder responder. Mas eu quero colocar aqui o fim da história. O diretor fez exatamente isso que você falou, e que foi genial, porque as pessoas se sentiram muito mais à vontade, muito mais confortáveis, né? Então, a gente está colocando aqui na conta da neurociência, né? Mas essa neurociência foi de uma inteligência intrapessoal gigantesca, né? De captar esse tipo de. Ele foi sensível a conseguir capturar esse tipo de coisa para poder interagir. E a pessoa que deu a resposta também, né? Ela foi corajosa, porque no meio de tantas pessoas falando direto para um diretor, e ela foi respeitosa, educada. Tudo isso, as pessoas que não estudam esse tema não têm ideia, mas tudo isso são subtemas dentro da própria neurociência, né? Perfeito. Edson, eu tenho mais 74 perguntas para te fazer aqui, mas Eu tenho tempo, eu tenho tempo. E tá muito gostoso o papo, então ah, vamos tá, mas nessa. tá mesmo. Eu tô pensando de igual, pensando de igual. Cara, me conta uma coisa. Inteligência artificial é o assunto que está tomando as nossas atenções aqui, não só no âmbito corporativo, né, no âmbito escolar também, até no âmbito doméstico. Tem gente escrevendo como eu consigo me relacionar melhor com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, e tal. Como é que a inteligência e a artificial e a neurociência elas podem se completar, né? Pensando no futuro do líder? Essa é uma pergunta Você sacana. viu? Ó, eu estou usando um artifício de neurociência, estou tomando um gole de água que eu estou pensando aqui, tá? Para responder. Não sei se você sabe, acho que você sabe, né? Que o nosso sistema cognitivo, que é o 2 segundo Kahneman, né? Ele é um pouquinho mais lento que o emocional. Então, quando você toma um gole de água, você ajuda os dois sistemas a entrarem na mesma sintonia. Agora, estou Edson, pensando aqui.
Pode Cara, falar. você lembra da TAM que dava balinha quando você entrava dentro do avião, que era justamente para poder acessar esse nível, né? Pô, Exatamente, deve ter balinha até exatamente. hoje da TAM Não, na aí. verdade, né, Edil, as empresas e a gente, até nós, às vezes intuitivamente, a gente usa neurociência, né? É, A gente só não sabe muitas vezes que isso está respaldado na neurociência. A nossa mãe, e a gente cresceu ouvindo nossa mãe falar assim, ó, conta até 10 antes de fazer alguma coisa. é As isso. nossas mães eram e são neurocientistas, porque elas sabem intuitivamente que contar até 10 faz a tua razão, o teu sistema racional e você não faz tanta besteira, porque aí você empata o jogo, né? Isso é neurociência. Mas voltando à tua pergunta, Vamos lá. né? É, cara, eu tô pensando aqui, enquanto eu tomava água, eu tava pensando aqui. Talvez não seja coincidência que a neurociência, ela está crescendo muito forte na mesma época em que a inteligência artificial está atingindo o seu ápice. Se você pensar bem, ambas começaram a se desenvolver mais fortemente há uns 40 anos. E agora estão chegando juntas num patamar muito legal, muito elevado. E eu acho, Edil, que talvez isso seja absolutamente feliz. A natureza trouxe aí. Por quê? A inteligência artificial, cara, ela vai cuidar muito dos processos. Ela está revisitando todos os processos, ela está revisitando tudo como a gente faz hoje em dia. Então, ela vai mudar tudo o que a gente faz e como a gente faz, tá certo? A gente sabe disso. A neurociência, ela cuida das pessoas. Então, eu diria que a expansão da neurociência ela é absolutamente necessária para que nós possamos, os líderes principalmente, cuidar das pessoas enquanto a tecnologia está revolucionando os processos. Porque senão a gente corre um risco de a tecnologia e os processos avançarem muito fortemente e a gente não conseguir acompanhar, o que que vai acontecer? A gente vai adoecer, né? A gente não vai ter preparação para poder acompanhar toda essa revolução. Então, eu estou pensando aqui, cara, isso daria um artigo, né? Você escrever por que que neurociência e inteligência artificial, inteligência das coisas, realidade virtual, por que que isso está caminhando junto? Eu acho que é um propósito de Deus aí. Enquanto ele vai revolucionar o mundo de uma forma nunca vista, ele está dando ferramentas para que o ser humano também se prepare para poder acompanhar esse movimento. Então, eu acho que as duas coisas vão acompanhar muito de perto uma com a outra. E os líderes têm um papel fundamental, porque são eles que vão estar dando respaldo para que as pessoas nas empresas, nos projetos, consigam caminhar sem sofrer, aproveitando muito bem a onda, não ficando mergulhado lá com a água afogando a pessoa, né? Amei sua resposta. É engraçado, né? Quanto mais a gente estuda sobre neurociência, mais Deus acaba aparecendo nas coisas, né? É verdade, é Eu verdade. que não sou uma pessoa religiosa, né? Eu fico olhando isso. Marcelo Gleiser tem livros fantásticos, né? Que falam justamente sobre coisas assim. Ele fala sobre vários universos diferentes, tal. E no final os caras falam assim: mas você acredita em Deus? Eu falo, não, só pode ter sido, porque não tem outra alternativa. Cara, é incrível, né? Como ciência, né? E a crença, eu não digo a religião, né? Eu digo uma filosofia maior, né? Que é muito forte do ponto de vista metafísico, né? Sim. Edson, o nosso tempo está aqui, está esgotando, mas eu preciso fazer duas perguntas para você. Essas são as duas finais. A primeira é o seguinte: que você diria para uma pessoa que está querendo começar a estudar neurociência agora? O que você recomenda para essa pessoa? Eu tenho certeza, e eu estou até enrolando aqui para as pessoas que estão assistindo já pegarem papel e caneta, desconsiderando a possibilidade que elas podem, por exemplo, pausar o vídeo. Conta aí. Aliás, olha, pegar papel e caneta e escrever também é uma ferramenta da neurociência, tá? Que quando você escreve, não só você se lembra mais facilmente, como você aumenta o compromisso de realmente depois poder cavucar e buscar algumas coisas aí, tá? Bem legal. Edil, eu diria o seguinte: tem sugestões para todos os gostos, né? Eu diria assim: se quem está nos assistindo quiser apenas buscar aí alguns insights, alguns tapinhas, né? Começar a entender um pouquinho melhor, né? A internet, ela está repleta de conteúdos super legais, super confiáveis, né? Que são vídeos ali de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, em que a pessoa pode começar a percorrer o caminho para depois saber se quer se aprofundar. Eu vou citar um, né? Tem um podcast chamado Nada Trivial, da neurocientista Carla Tiepo. A Carla Tiepo foi minha professora nas minhas duas pós-graduações em neurociência. Então, assim, é uma pessoa que tem uma capacidade de transformar a neurociência de uma forma coloquial, simples, né?
Então, ali, esse podcast eu acho muito bacana. Eu costumo também acessar de vez em quando. Não fala só de liderança, mas fala de neurociência nos diversos aspectos da vida, tá? Aprendizagem, relacionamento e tudo mais. Eu também queria deixar um convite, porque tá no forno, né? Eu tenho o site Líderes Online, tá no Instagram, tá no YouTube também. Tá no forno, eu devo começar a colocar conteúdos daqui a pouquinho numa página que vai se chamar Neuroliderança. Aí sim, aí eu vou estar colocando dicas de 10 minutos, de 15 minutos, de o que que a neurociência explica sobre comportamentos de liderados, de líderes, como é que a gente pode usar a neurociência para poder liderar melhor. Então, são podcasts. Agora, quem quer ir além, quem quer estudar, né? Quem quer se debruçar, tem quem gosta de ler. Então, assim, ó, eu estou com dois livros aqui, tá? Um chama-se Comporte-se. Olha a espessura do livro. Olha a espessura do livro. Esse aqui é para Gosto da quem quer sua estudar. capa, Edson. Gosto dessa parte, não. Do Robert Sapolsky. É um curso de neurociência, tá? E ele mostra o Desencadernou seguinte. aí uma receita de bolo que eu tô ligado. Você vai ver o nosso comportamento de todos os ângulos, né? Dos hormônios, dos neurotransmissores, da cultura, do ambiente. É assim, é para ir estudando aos poucos e degustando, porque isso aqui realmente é muito denso. Tem um outro livro que eu acho maravilhoso, esse um pouquinho mais leve, que é o Rápido e Devagar, Bem do Daniel legal. Kahneman, que, aliás, muitos líderes já têm isso na prateleira, ali na sua cabeceira, porque ele explica por que que a gente é como é e o que que a gente tem que fazer para poder sair dos 95% de inconsciência e chegar no nível de 10% de consciência, né? Que eu acho que seria fantástico. Edil, e aí vem os cursos de pós-graduação, para quem quer realmente se dedicar, inclusive com certificação. Eu fiz dois, né? Um na PUC Rio Grande do Sul, uma pós-graduação, e a outra na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que assim é realmente uma instituição voltada para a medicina da melhor qualidade. E a neurociência está nesse bolo também. Então, são as coisas que eu sugiro. Agora, se quiser passear mais, vai na internet, coloca lá neurociência e liderança e depois checa a fonte realmente. Se quiser, inclusive, mandar um e-mail para mim, contatos@lideresonline.com.br e perguntar, é confiável? Pode ter certeza que eu vou responder e vou dizer o que eu acho a respeito, tá? Tomara que você tenha que responder um monte de e-mail. Assim espero. Última pergunta, Edson. Cara, vamos lá. O que é liderar? Bom, você tem quantas horas para a gente conversar ainda? Brincadeira da parte, Edil. A gente fala sobre isso o tempo todo nos nossos cursos, né? E claro que não tem uma definição única, tá? Mas eu vou te falar assim, quatro pilares que eu acho que faz um líder do presente e do futuro, um líder realmente eficaz e inspirador. Eu vou te falar quatro pilares. Primeiro, o líder vai ter que continuar dando a direção. Ele tem que definir direções. Agora, um ponto importante, né? Ele não precisa chegar a essas definições sozinhos, né? Então, um líder eficaz, ele vai conversar com o seu líder, ele vai conversar com o mercado, ele vai conversar com amigos que têm também, que lideram também. Ele vai conversar com os seus liderados e a partir daí ele vai dar direção. Líder que não dá direção não está liderando. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo muitas conversas aí, daquela liderança mais inspiradora e tal. Ah, deixa o pessoal decidir e tal. Calma, gente. A liderança ainda precisa ser aquela pessoa, aquele profissional que depois de ouvir todo mundo vai dar a direção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, um líder eficaz, ele precisa saber escalar o time. Ele precisa colocar as pessoas no lugar certo, pessoas certas no lugar certo. Por quê? Porque é assim que ele vai conseguir com que as pessoas rendam o máximo, entreguem o máximo, porque as forças estão compatíveis com os desafios. Segundo pilar, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Terceiro pilar, um líder precisa criar um ambiente onde as pessoas queiram atuar, queiram dar 130% da sua energia, e isso nós estamos falando isso de feedbacks adequados, reuniões adequadas. A gente vê hoje, ainda hoje, as reuniões mais terríveis possíveis, porque o líder não para pensar o que é uma reunião construtiva, né? Abertura para conversas, aproximação, conexão, né? Terceiro pilar, criar um ambiente onde as pessoas queiram vir trabalhar, inclusive na segunda-feira, né? Que é um belo desafio dos dias de hoje.
né? sem dúvida. Nós frequentamos elevadores aí, você sabe, a segunda-feira está no elevador, você só ouve assim, segunda, né? Pois é, né? Um líder precisa transformar isso numa outra coisa. E quarto, Edil, e quarto, o líder precisa fazer com que as pessoas curtam a jornada. Eu tenho um exemplo, você sabe, você conhece o livro e trabalha com esse livro, né? Este barco também é seu. Tem um exemplo maravilhoso do cara que escreveu, né? O Michael Abrashoff, que ele era um grande líder de um navio de guerra, e ele, enquanto não estava fazendo as batalhas, ele pegava os marinheiros e conseguia fazer videoquês no navio, disputas de corridas de lancha lá embaixo do navio, né? Cerveja para todo mundo para curtir, porque ninguém estava naquele momento. Então, assim, eu não estou falando que o líder tem que dar cerveja para as pessoas, não é isso, mas o líder tem que se preocupar com o seguinte: enquanto nós estamos fazendo o nosso ano, o que que eu posso fazer para as pessoas curtirem trabalhar, curtirem. São esses quatro pilares. Se ele souber direcionar, souber escalar, né? Souber criar um ambiente que as pessoas queiram trabalhar e fazer com que as pessoas curtam a jornada, puxa, ele vai deixar um legado enorme além de entregar resultados. Maravilhoso. Edson, não tenho palavras para agradecer a você pela E, generosidade desse nosso papo aqui. Aprendi bastante com você, de todo o meu coração. Muito obrigado. Até breve, até a próxima, porque não dá para parar essa conversa por aqui. Acho que a gente vai ter que voltar. Obrigado, Edson. estou sempre à disposição, tá? Obrigado pelo papo aí. Espero que contribua para muita gente que está nesse caminho de liderança aí, tá bom? Um grande abraço, então. Bola. Até mais. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Esse papo hoje foi com Edson Procópio sobre neurociência. Aguardem, tem bem mais coisas para vocês aí. Esse é o podcast da Tingiri. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!